Mas, meu amigo Daniel, vamos falar aqui desse Esse pacote, desse né? pacote aqui. Esse aqui é parte da investigação que resultou na prisão de diversos criminosos homicidas da Vila Cruzeiro e que culminou com a morte do jornalista Tim Lopes. O comissário Daniel, ele foi um dos principais policiais aí da investigação, talvez o principal policial aí da investigação. Evidentemente que ele trabalhou como equipe, mas ele é que ficou à frente de toda a colheita de evidências e provas. E ele tem muita coisa interessante para falar aqui. Na época, ele teve uma exposição na mídia e até foi muito atacado na mídia, injustamente. Hoje está aqui, forte, mostrando que é perseverante. Ele também é autor de uma frase célebre que eu costumo repetir muito, que é: somente os teimosos sobrevivem, e está aqui o comissário Daniel, depois de tudo que ele passou nessa investigação, depois da cobrança, depois do massacre que ele sofreu aí por parte da mídia. Está aqui o resultado, todos condenados. Um deles, inclusive, já morreu recentemente. E está aqui o trabalho de muita perseverança. Doutor Antônio Ricardo, eu costumo dizer que aqui está o inquérito que apurou a morte do jornalista Tim Lopes. Ele é feito 650 páginas. Nelas foram carreados declarações, autos de reconhecimento, né? Laudos. E eu me recordo que na manhã do dia 2 de junho de 2002, eu, como chefe do grupo de investigação da 22ª Delegacia no bairro da Penha, tomei conhecimento através do delegado Dr. Sérgio Falante, saudosa memória, né? Que um jornalista da Globo, acompanhado de um advogado, fazia naquele momento uma comunicação gravíssima de que um repórter havia desaparecido depois de entrar na Vila Cruzeiro na noite anterior, que era uma noite de domingo, por volta das 8 horas da noite, para fazer filmagens, segundo a Rede Globo Televisão, de um baile funk onde menores se prostituíam e havia consumo de drogas, e determinaram que o motorista o apanhasse às 22 horas. E o motorista aguardou até a meia-noite e Tim Lopes não saiu. E esse motorista regressou à Rede Globo, procurou a editoria-chefe lá e disse: o Tim Lopes até agora não saiu da favela. E alguém disse: o Tim Lopes deve estar tomando as cervejas com as mulheres aí, e isso é normal, daqui a pouco ele aparece. E por volta das 5 horas da manhã, a esposa do Tim Lopes liga para a Rede Globo e diz: ele não veio para casa. E 11h45, chega esse advogado com o motorista. Ao 12h47, nós já estávamos, eu, na época, o hoje comissário Fábio Neira, a doutora Alice, delegada de plantão, uma delegada já no alto do morro da Vila Cruzeiro, colhendo os primeiros fragmentos de que alguma coisa estranha havia acontecido ali na noite anterior. Seria sido um repórter ser descoberto, ter sido dominado, ter sido levado à presença do Elias Maluco, ter sido morto e ter sido carbonizado. Nós só não tínhamos o local onde o fato acontecera, né? E ele começou aquela demanda, que eu costumo dizer que era o governador ligar para o secretário de segurança, o secretário ligar para o chefe de polícia, o doutor Zaqueu Teixeira, o doutor Zaqueu ligava para o doutor Sérgio Falante, titular da 22, e o doutor Sérgio Falante entrava na minha sala e dizia: Daniel, nós precisamos dar a resposta. E a partir dali nós começamos. Tivemos na época um grande trabalho feito pela 38ª Delegacia, conseguiu deter 2 elementos, o Cabê e o Frei, que seriam 2 elementos que foram presos vendendo droga lá na Vila Cruzeiro, e que ali contavam a história, mas também não sabiam mais detalhes. Por quê? Porque após a detenção do Tim Lopes, ele teria sido levado ao comando do Complexo do Alemão, e ali eles não tinham tido mais notícias do restante do fato, né? E a investigação foi evoluindo, conseguimos chegar a um elemento pelo nome de vulgo de Primo,
que seria um que dirigiu o carro que levou o Tim Lopes até a favela da Grota, que é uma distância de quase 4 quilômetros por dentro da favela ali, da Vila Cruzeiro. Eu costumo dizer uma coisa, que a gente às vezes fala em Vila Cruzeiro, o Tim Lopes tinha feito imagem na Nova Brasília, que era uma favela também que faz parte ali, e ali, na verdade, tem 16 favelas que formam o Complexo do Alemão, né? Então, o Tim Lopes fez a Feira das Drogas anteriormente, na Nova Brasília, e foi agraciado com o Prêmio ESSO. A Rede Globo divulgou a imagem dele na televisão ganhando o Prêmio ESSO, e a partir dali ele ficou sendo uma pessoa pública, notória. E ele volta dessa feita novamente à Vila Cruzeiro, certamente entendendo que a Vila Cruzeiro seria outro comando. Só que, na verdade, quando ele é detido por suspeição de que ele filmava, é revistado, é encontrado a microcâmera na bolsa pochete que ele usava, ele é colocado numa Fiat Palio, e esse primo leva ele até a presença do Elir Maluco, que está lá rodeado pelo Ratinho, a quem ele filmara anteriormente, Zeu e o Xuxa. Seriam os 4 homens que comandavam o Complexo do Alemão. E ali o Ratinho imediatamente determinou que Tim Lopes fosse executado. O Elias não teve mão forte para determinar o que ocorreria. E há a filmagem do Zeu comprando gasolina no posto na Avenida Itararé, com esse mesmo carro. E a partir dali fomos juntando os fragmentos. O próprio primo, que era o motorista... Vocês conseguiram a imagem do criminoso, do Zeu comprando gasolina. Comprando gasolina que foi utilizada no crime. Com a bambona, comprando gasolina no posto. Nós iniciamos imediatamente ouvindo os representantes do baile funk, era uma noite de domingo, havia baile funk. Verificamos que Tim Lopes não aparecera no baile funk. O baile ocorria às quintas-feiras e aos domingos. Na quinta-feira anterior também não havia imagem de Tim Lopes no baile funk. Mas nós tínhamos imagem dele em frente ao local denominado Boca de Fumo, gravando os traficantes passando armado de fuzil e a venda de drogas, né? E a partir dali, esse traficante, o primo, convencido a colaborar com a investigação, contou toda a história narrativa, mostrando todas as evidências de que ele fora detido pelo Bruno, pelo Capeta e por outro criminoso, que comunicaram o Elias. Elias mandou o primo numa Fiat Palio para buscá-lo, e em companhia desse Capeta e do outro, levaram o Tim Lopes até a favela da Grota, onde ali teriam sido decidida pela morte dele, e a compra do combustível, a carbonização e os ossos dele sendo picados e sepultados justamente naquele local. Então isso ficou evidente. Eu, ao final, fiz um relatório, não para confrontar a Rede Globo, mas para mostrar à autoridade policial que, na verdade, a morte ocorrera por motivação do Ratinho ter sido filmado anteriormente e ter sido preso por conta dessa filmagem, né? E a Rede Globo ter dado o Prêmio ESSO a Tim Lopes, divulgado a sua imagem publicamente e mandado ele novamente voltar à Vila Cruzeiro. Constatamos também que Tim Lopes foi morto por volta das 2 horas da madrugada, ou seja, houve um lapso temporal aí, que eu classifico até de infantilidade, porque se a Rede Globo à meia-noite comunicasse o fato à polícia de que um repórter seu não havia saído da favela, as forças policiais poderiam ter sido utilizadas no sentido de comparecer ao local, ou pelo menos tentar se aproximar, né? Mas ninguém se preocupou com o Tim Lopes. E por volta das 2 horas da manhã ele teria sofrido essa violência total. E só no outro dia, às 11h45, que me chega o advogado com o motorista da Rede Globo na delegacia e traz essa notícia, né? Recebemos mais de 1.000 denúncias de que Tim Lopes estava sequestrado em várias favelas, mas já sabíamos que nenhuma delas seria real, porque o próprio advogado da época do Comando Vermelho
que estava preso no ponto zero, me confidenciou, Daniel, Tim Lopes está morto. O Comando Vermelho mandou uma ordem para o Eli soltar o Tim Lopes, e ele disse que eu não poderia mais fazê-lo porque, por ordem do Ratinho, havia determinado a sua morte. E a partir daí, começamos no sentido de localizar os restos mortais dele e também, através de investigações, através de informações, conseguimos chegar à favela da Grota, onde foi encontrado a câmera, os equipamentos da Rede Globo e uma Isso na favela da Grota ainda foi possível encontrar o equipamento que ele utilizava na filmagem quando ele morreu. Verdade. Sepultaram ele e o equipamento, tinha até uma placa da Rede Globo com o número do patrimônio daquele equipamento que ele utilizava, um cordão que ele utilizava no pescoço, um cordão com as guias dele. Tudo isso foi encontrado na sepultura, um pedaço de osso, uma parte daquela costela foi utilizada para o exame de DNA e foi confirmado que se tratava-se do Tim Lopes. E ali a resposta vinha realmente, né? E eu mesmo afastado, que eu fui afastado em rede nacional, o William Bonner usou 7 minutos do Jornal Nacional para denegrir a minha imagem como um investigador, que eu tinha dito que o Tim Lopes foi responsável pela própria morte, que eu disse que o Tim Lopes se matou, e nada disso foi falado. A Rede Globo tentava justamente ocultar a sua irresponsabilidade de mandar o seu repórter e nem dar assistência a ele, no sentido de verificar se o mesmo saíra daquele local vivo, né? E, graças a Deus, me mantive impávido, fui à Corregedoria Geral Unificada, respondi por todas as indagações possíveis, fui elogiado pela juíza do primeiro tribunal do júri. Que bacana. Que deu um elogio formal e disse, fizeram com o senhor uma covardia, mas eu não vou ficar omissa. E ela me deu um elogio, esse elogio foi juntado à investigação e disse, se vocês me punirem, eu tenho elogio da juíza, tenho elogio do Ministério Público, a investigação é perfeita. E ali, realmente, a própria Corregedoria teve que colocar a viola no saco, como já dizia os mais antigos, né? E se contentar com o que fora feito, porque todos foram denunciados, todos foram condenados. Eu agradeço aqui a equipe, a doutora Alice, né? O Fábio Neira, meu companheiro. Ficamos dias e mais dias. Eu até costumo dizer uma coisa, doutor, que até eu sou cristão, eu não bebo. Mas nós passamos 3 dias dentro da Vila Cruzeiro, sem conseguir se alimentar direito. Porque o senhor sabe que na época a polícia cercou todo o Morro do Alemão, né? E os policiais ficavam ali no sentido de localizar o Elias Maluco. E eu cheguei numa birosca daquela e perguntei pro birosqueiro se ele tinha leite condensado para vender, porque já não tinha mais nada para se colocar no estômago. Ele disse que a única coisa que ele tinha era cerveja quente. E eu disse, abre uma cerveja quente. Pegamos aquela espuma da cerveja quente e jogamos no estômago para que pelo menos diminuísse as dores. Porque eu tinha uma úlcera gástrica à época e já sentia muita dor, né? Mas esse trabalho não foi em vão, porque o Comando Vermelho já não entendia Elias Maluco como uma liderança, e ele já entendia que estava vulnerável, que a qualquer momento poderia morrer, porque já queriam retirá-lo de lá, e numa desses momentos ele próprio saiu do seu esconderijo e se entregou à equipe de policiais até, na época, o inspetor Tchau, né? Sim. E ele veio e disse, eu sou o Elias Maluco, me prende. E realmente foi um momento de êxtase da polícia, porque o próprio criminoso pedia, me prende porque essa eu perdi. E na época a sociedade, já é um caso antigo, né? Tem 20 anos, era aquela cobrança. Onde está Elias Maluco? Né? Você lembra bem disso. Onde está Elias Maluco? E quando ele foi preso, né, na época, nós podíamos mostrar a imagem do preso. Aí foi muito, assim, até tosco, que fizeram um cartaz. Aqui está Elias Maluco com uma seta. E ali estava o Elias Maluco, depois de tanta cobrança, de tanta pressão que nós sofremos, né? Eu participei dessa investigação, aliás, da captura dele.
eram equipes que ficavam nas saídas do Complexo do Alemão. A minha equipe era, na época, extinta Polintersul, DC Sul, e eu fiquei numa saída e a minha missão era ficar à noite, bancar à noite ali com a minha equipe. O pessoal todo da delegacia foi para lá. E eu lembro que, quando ele foi preso, no dia seguinte, eu ouvi a notícia no rádio pela manhã. Nossa, que satisfação, que alívio para todos nós, né? Foi uma coisa assim, nós tiramos um peso das costas e que satisfação de dar essa resposta à sociedade, de poder retirar esse fascínio, esse criminoso, né, que fez tanto mal para a sociedade. Tive até a honra de conhecer o filho do Tim Lopes, o Bruno Lopes, um jovem que veio me convidar para participar de um documentário do Tim Lopes. Eu me coloquei à disposição imediatamente, né? Não teci comentários sobre essa questão da culpa de alguém, mas realmente ficou essa mágoa, né? No sentido de que o investigador ele tem que retratar a verdade dos fatos. Ele é o braço longo da autoridade. Ele não pode omitir. E se a notícia é de que Tim Lopes fora filmar o baile funk, ele deveria ter comparecido lá. E lá ele nunca compareceu. Isso é situação sine qua non. Ou seja, ele foi lá filmar o tráfico de drogas. Ele não deveria fazê-lo, né? Isso não justifica a morte dele, mas houve um assoberbamento da própria editoria da Rede Globo em mandar o seu repórter e não dar o lastro a ele necessário de verificar a sua saída, de monitorar os seus passos, né? Mas isso, melhor dirá o tempo, né? A resposta foi dada, a polícia judiciária foi valorizada. Eu tenho orgulho de... Dr. Sérgio Falante faleceu, alguns policiais da equipe já partiram, eu continuo aqui, o Fábio Neira está lá na nossa coligação de policiais e Dr. Alice também trabalhando ainda. E nós vamos fazendo a nossa parte, porque eu costumo dizer que nós somos instrumentos. E o instrumento é para ser usado